Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quarta-feira, dia 9 de março, primeira semana do tempo da Quaresma. Estamos aí ainda no início dessa caminhada, desse grande retiro espiritual que é a Quaresma, em preparação para a Páscoa do Senhor. E eu quero te convidar a tomar em mãos a Palavra de Deus, abrindo-a no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 29 a 32. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Jesus hoje nos apresenta duas situações muito importantes nesse evangelho e nesse tempo da Quaresma. Primeiro, a pregação de Jonas aos ninivitas. Nínive, nós sabemos, era uma cidade muito grande, eram necessários 3 dias para atravessá-la a pé, e Jonas foi enviado por Deus a Nínive para alertar o povo que ainda há 40 dias Nínive seria destruída caso o povo não se convertesse, não fizesse penitência. E Nínive se converteu. Diz a palavra de Deus que do maior ao menor, os ninivitas fizeram penitência cobrindo-se com cinzas e vestindo saco, inclusive os animais. Depois, o Senhor nos apresenta também aquela situação da rainha de Sabá, que veio até Jerusalém para ouvir a sabedoria de Deus pelos lábios de Salomão. Nós ouvimos as palavras do Senhor. Nenhum de nós somos desconhecedores da palavra e da mensagem do Evangelho. Nós vivemos num país de maioria cristã. Nosso país nasceu sob a sombra da cruz. Tanto é que um dos nomes do nosso país, nos seus primórdios, é Terra de Santa Cruz. Ora, aqui a cruz foi plantada, aqui a palavra de Deus chegou pelos missionários e missionárias, aqui Deus fez tantas coisas, santificou tantos homens e mulheres, tantos foram aqueles que ao longo desses 5 séculos nessa terra de Santa Cruz foram tocados pela palavra do Senhor e deixaram as suas vidas serem transformadas por ela. Mas hoje, irmãos e irmãs, 500 anos depois, nós vivemos uma situação desesperadora. A grande maioria daqueles que foram batizados, daqueles que receberam a palavra, deram as suas costas a essa palavra. Não creem no Evangelho de Cristo. Por quê? Eu levanto algumas questões. A primeira, pela falta de pregação dessa palavra. Por muito tempo a igreja se preocupou apenas com questões sociais e se esqueceu de pregar a palavra. E se eu não prego oportuna e inoportunamente a palavra de Deus, como nos pede São Paulo, a palavra cai em desuso na minha vida. Quanto tempo a igreja se dedicou a outras coisas, ideologias e tantas outras coisas do mundo, modismos, e deixou de pregar a palavra? Depois também, porque o mundo muitas vezes não vê em nós cristãos a palavra agindo. Porque quantas vezes nós dizemos uma coisa, falamos algo, pregamos algo e fazemos justamente o contrário. Ora, Jonas estava em Nínive, pregou, viveu aquilo que pregava e os ninivitas acreditaram na sua palavra, porque era antes de tudo palavra de Deus, não era palavra humana. Quantas vezes na nossa própria casa, pessoas que cresceram conosco ouvindo o Evangelho, hoje são indiferentes. E qual é o nosso papel nisso tudo? Nessa Quaresma que estamos vivendo, qual é a nossa missão? Primeiramente, vivenciando a palavra de Deus, cada um de nós, agindo corretamente segundo os preceitos do Senhor,
nós poderemos e teremos a força dada por Deus para trazer aqueles que estão afastados, aqueles que hoje se fazem indiferentes à palavra de Deus, para conduzi-los novamente ao caminho do Senhor. Então, essa é a nossa primeira atitude, sermos testemunhas dessa palavra. Depois, uma segunda atitude que é necessário que todos nós tenhamos, a humildade para entender que não somos nós quem pregamos a palavra, mas é o Espírito Santo de Deus que através de nós fala aos corações. Mas para que o Espírito Santo de Deus através de nós fale aos corações, o Espírito Santo de Deus tem que encontrar em nós um canal limpo, livre de toda e qualquer mancha, de todo e qualquer pecado. Por isso a Quaresma é esse tempo propício para a penitência, para a oração, tempo de revisão de vida, para uma boa confissão, para que o Senhor, tendo em nós encontrado um canal livre, possa derramar a sua graça, e a sua graça através de nós chegar à vida de tantos outros homens e mulheres. Você aí na sua cidade, aí na sua paróquia, você é convidado a ser como Jonas. Na sua casa, você é convidado a ser como Jonas. Que alegria seria se os seus se sentassem ao sofá ou ao redor da mesa para ouvirem as experiências que você tem com o seu Deus. Seriam eles semelhantes à rainha de Sabá, que foi até Jerusalém ouvir a sabedoria de Salomão. Então eu quero te convidar, irmão e irmã, estamos ainda no início da Quaresma, a pedir ao Senhor essa graça, de que eu e você sejamos instrumentos, como foi Jonas e como foi Salomão, de graça, de paz, de vida, de transformação e conversão na vida dos demais. Mas antes, que tudo isso que nós seremos para o outro, sejamos também nós mesmos. Que Deus te abençoe e até amanhã. Eu venho agradecer a todos que estão nos ajudando com as suas doações financeiras a manter no ar este canal. Agradeço a você também que está nos acompanhando, assistindo os vídeos, curtindo, compartilhando, para que a palavra de Deus possa chegar a mais e mais corações. Para você que chegou hoje, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações, para que você não perca nenhum de nossos vídeos diários de meditação da palavra de Deus. Meu muito obrigado a todos, que Deus os abençoe pelo apoio e até logo.